Que Jesus nos abençoe, que sejamos todos em paz. Eu me chamo Aline Jesus, sou trabalhadora da Sociedade Espírita Allan Kardec e agradeço a oportunidade de hoje estarmos dando prosseguimento ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo através deste recurso que surgiu tão precioso, que nos conecta, que nos possibilita alcançar tantas pessoas e estarmos unidos em um mesmo pensamento, para que nós possamos efetivamente aproveitar estes instantes de reflexão e de estudo. Nós convidamos os irmãos a fazermos a nossa prece de harmonização. Vamos então serenar os nossos corações, nos harmonizar, vamos visualizar o Mestre Jesus, nosso irmão querido, a fim de que possamos agradecer primeiramente pela oportunidade bendita de conhecermos a doutrina dos Espíritos. Agradecer ao trabalho incansável dos benfeitores espirituais que visitam os nossos lares, que nos orientam os passos, que nos fortalecem e rogar, Senhor, a tua misericórdia, o teu amor, a tua assistência através destas equipes especializadas, que estes benfeitores amigos possam auxiliar-nos a mantermos vinculados a estas equipes que nos atendem e nos auxiliam, a fim de que as reflexões, o estudo que realizarmos nestes breves momentos possam calar fundo em nossos corações e contribuir na nossa caminhada evolutiva, em nossa transformação íntima, que eles possam se expressar através das nossas palavras, dos nossos pensamentos, das nossas atitudes. E assim, com o amparo e a assistência dos benfeitores amigos, nós iniciamos este momento de reflexão. Como referimos anteriormente, nós vamos então prosseguir os estudos sobre o Evangelho segundo o Espiritismo e, particularmente neste momento, nós vamos nos ater a um item em particular do capítulo 13 desta obra. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê à vossa mão direita. Sempre referimos, porque sempre é importante nós lembrarmos não apenas da contribuição e do trabalho do codificador da doutrina espírita, mas principalmente o motivo pelo qual ele organiza as obras básicas da forma como organiza. Então, sempre referimos que o Evangelho é o aprofundamento da parte terceira de O Livro dos Espíritos, que é a primeira obra da doutrina espírita, que, junto com a publicação de O Livro dos Espíritos, nós temos então a chegada ou o cumprimento da promessa do Mestre Jesus com o Consolador prometido. A parte terceira trata das leis morais, que por definição dos espíritos da codificação é aquela que determina o que necessitamos fazer ou deixar de fazer para sermos felizes. E, portanto, o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo é um verdadeiro roteiro para a construção da nossa felicidade. Este capítulo, em particular, ele vai iniciar o raciocínio acerca da importância da prática do bem, de colocar o amor em ação, a fim de que possamos desenvolver as potencialidades da alma, uma vez que somos espíritos imortais. Este capítulo vai nos falar sobre a importância de fazer o bem e o modo como o bem deve ser realizado, a fim de que efetivamente possa ficar impregnado em nós como uma conquista, como uma construção salutar, que contribua efetivamente para a nossa felicidade real. E não como algo que venha, de alguma maneira, a manter as viciações como a vaidade, o orgulho e outras viciações morais que precisam ser corrigidas através do recurso bendito da reencarnação. E por isso, então, este capítulo vai falar da importância do fazer o bem sem ostentação,
inicia o capítulo fazendo esta reflexão. E a frase, não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita, é exatamente neste sentido, nesta perspectiva, que é de poder realizar o bem, ou seja, praticar a caridade, sem esperar uma retribuição, sem esperar o reconhecimento, sem aguardar que alguém de alguma forma alimente o nosso ego, a nossa vaidade. É efetivamente em colocar-se no lugar do outro, compreender as suas demandas, as suas necessidades, enxergá-los e reconhecê-los como irmãos de caminhada e que, assim como nós, necessitam de paciência, de compreensão, de auxílio, de amparo, companhia, carinho, afeto. E é neste sentido, então, que o capítulo vem nos trazer estas reflexões de como fazer o bem, da sua importância, vem nos mostrar ainda que todos nós temos a possibilidade de fazer o bem, porque é somente através desta prática da caridade que nós poderemos efetivamente tornarmos pessoas melhores, pessoas de bem. E se Deus é bom e Deus é justo, todos teremos que ter condições de praticar a caridade. E então nós vamos observar nas instruções dos Espíritos mesmo, mensagens que tratam sobre as diferentes formas de praticar a caridade material, a caridade moral, para que nós possamos ver de quantas maneiras nós podemos ajudar. Não diz respeito apenas ao aspecto material, mas quantas coisas boas nós trazemos no nosso mundo íntimo e que acabamos não compartilhando com os nossos companheiros. E a mensagem deste momento é das instruções dos Espíritos e ela intitula-se Os Órfãos. É uma mensagem ditada por um espírito familiar na cidade de Paris no ano de 1860. Nós vamos ler na íntegra a mensagem para então conversar sobre a mesma. Diz o seguinte, o espírito amigo: Meus irmãos, amai os órfãos. Se soubesseis quanto é triste ser só e abandonado, sobretudo na infância. Deus permite que haja órfãos para exortar-nos a servir-lhes de pais. Que divina caridade amparar uma pobre criaturinha abandonada, evitar que sofra fome e frio, dirigir-lhe a alma, a fim de que não desgarre para o vício. Agrada a Deus quem estende a mão a uma criança abandonada, porque compreende e pratica a sua lei. Ponderai também que muitas vezes a criança que socorreis vos foi cara noutra encarnação, caso em que, se pudesseis lembrar-vos, já não estaríeis praticando a caridade, mas cumprindo um dever. Assim, pois, meus amigos, todo sofredor é vosso irmão e tem direito à vossa caridade. Não, porém, a essa caridade que magoa o coração, não a essa esmola que queima a mão em que cai, pois frequentemente bem amargos são os vossos óbolos. Quantas vezes seriam eles recusados se na choupana a enfermidade e a miséria não os estivessem esperando? Dai delicadamente, juntai ao benefício que fizerdes o mais precioso de todos os benefícios, o de uma boa palavra, de uma carícia, de um sorriso amistoso. Evitai esse ar de proteção que equivale a revolver a lâmina no coração que sangra, e considerai que, fazendo bem, trabalhais por vós mesmos e pelos vossos. Com estas palavras, o benfeitor amigo vai nos chamar a atenção da possibilidade que todos nós temos de auxiliar os nossos companheiros de caminhada, chamando atenção em particular para os nossos irmãos que reencarnam e passam pela fase infantil e que muitas vezes encontram-se experimentando dolorosas provações. Passam por situações de completo abandono, de negligência, umas situações onde não tenham condições mínimas para a manutenção de uma vida digna,
que não tem, como o benfeitor amigo aqui coloca, não tem o que comer ou não tem o que vestir, e que, portanto, passam fome e frio, que passam pela insegurança de não ter a estruturação de um lar e mesmo de uma casa do ponto de vista material, que constantemente estão preocupados como se isso fosse uma preocupação para quem está na fase infantil, se terão uma casa no dia seguinte. Hoje adormecem, mas não sabem se no dia seguinte, à noite, poderão novamente estar naquele mesmo espaço. Se a família estará com ele. Então, nós temos aqui uma série de questões a serem refletidas. Estes irmãos nossos, espíritos que reencarnam nestas condições, que passam por essa experiência difícil. E é interessante que o espírito amigo, ele é bastante claro. Ele vai nos dizer que Deus permite que haja órfãos. Talvez este seja um primeiro questionamento que nós venhamos a nos fazer. Por que Deus faz isto? E o benfeitor espiritual é muito claro. Estas situações, como aliás as desigualdades de um modo geral, elas não são criadas por Deus. Deus assim o permite, respeitando as escolhas de aprendizado que nós assim fazemos. Nós escolhemos estas situações que hoje nós estamos experimentando. E Deus então permite. Permite porque muito provavelmente este espírito que reencarna nesta situação, na sua bagagem espiritual, traz algumas mazelas, algumas questões que dizem respeito talvez ao descumprimento dos compromissos e deveres familiares e hoje acabam vivenciando esta experiência e permite para que a sociedade, para que nós, como diz o benfeitor espiritual, para que nós possamos servir-lhes de paz, para que nós venhamos a enternecer os nossos corações, como diz uma mensagem anterior neste mesmo capítulo. Deixai que os vossos corações se enterneçam diante das maiores atrocidades que nós vivenciamos em um planeta ainda de expiações e provas, no nosso nível evolutivo. Então, nesta mensagem, o benfeitor nos chama a atenção de que Deus é justo, Deus é bom, e ele não cria estas situações, ele permite que as mesmas ocorram, porque foram criadas por nós próprios. E expressa, então, a oportunidade que nós temos ao nos depararmos diante dos nossos irmãos órfãos, de servir-lhes de apoio, amparo, de orientador, de consolo, de servir-lhes efetivamente de paz. Ainda que nós não venhamos a assumir os órfãos do ponto de vista legal, no sentido de que nós temos sim no nosso país, infelizmente, muitas crianças que são abandonadas e que aguardam ansiosamente e esperam ainda que uma família venha lhe trazer consolo, carinho, amor, que possam trazer aquilo que todos nós esperamos, que é a possibilidade de sermos reconhecidos como um agrupamento. Nós somos criados para viver em sociedade. E a menor sociedade onde nós aprendemos a conviver na sociedade maior é na sociedade menor da família. Então, nós fomos criados no nosso mundo íntimo, em nossa consciência nós trazemos esta vontade, esta ânsia. E quando assim não ocorre, estas crianças ficam então aguardando. Nós temos esta situação. Mas ainda que nós não venhamos a assumir do ponto de vista legal, nós temos uma série de outras possibilidades, seja pelos apadrinhamentos que nós conhecemos, seja pela possibilidade de parcerias com instituições que atendem crianças que são órfãs ou que passam por situações muito difíceis, onde são às vezes negligenciadas pela família. Não é que elas não tenham
uma família propriamente dita, mas há uma desestruturação, há um descuido, há uma falta de assistência, há uma falta de recursos para dar o mínimo que seja necessário a estas crianças. E nós podemos nos vincular a estas instituições e contribuir de maneira muito significativa com estas crianças que são irmãos nossos de caminhada. Segue o benfeitor analisando que nós podemos dar o sustento material, no sentido de suprir a fome e o frio, mas ele ainda nos diz dirigir-lhe a alma. Nós temos em nossas instituições espíritas um trabalho belíssimo voltado para as crianças e que seria de grande auxílio nós buscarmos este recurso para este espírito reencarnante, particularmente aquele que passa por esta experiência, a fim de que o conhecimento da doutrina e, portanto, a compreensão da lei de ação e reação, a compreensão da imortalidade da alma, da continuação da vida e da pré-existência da alma, de que nós trazemos uma bagagem espiritual, compreender todas estas questões, compreender a bondade, a justiça e a misericórdia divina, pode trazer a resignação, a tranquilidade, a coragem necessárias para enfrentar esta experiência da melhor maneira possível e com aprendizado, que é o trabalho que nós nos referimos, é a evangelização espírita. Nós temos em nossas instituições este recurso, que possamos oferecê-lo às nossas crianças, a fim de que elas possam dirigir as suas próprias decisões, a fim de que nós contribuamos ao dirigir as suas almas, que nós possamos buscar leituras mais espiritualizadas, mais elevadas, que nós possamos nos colocar à disposição para conversar sobre questões que dizem respeito ao espírito, que são de interesse do crescimento espiritual, para além das questões materiais, que nós possamos fazer este tipo de conversa com os nossos pequenos, porque parece muitas vezes que por serem crianças eles não teriam a competência de compreender, mas por natureza a criança é curiosa e elabora muitas hipóteses para as milhares de perguntas que fazem. Que nós tenhamos a paciência para lhes ouvir as perguntas e conversar sobre estes temas, estes assuntos, orientando-as para que elas possam dar prosseguimento à sua caminhada evolutiva. Mas o benfeitor amigo vai ainda trazer dois aspectos bastante significativos. Nós, espíritas, sabemos que os encontros que se estabelecem aqui, após nós reencarnarmos, não se dão ao acaso. E, portanto, quando nós encontramos estas crianças, estes órfãos, quando eles atravessam os nossos caminhos, não é o acaso que assim o faz. Muito provavelmente, nos diz este espírito familiar, são espíritos que já vivenciaram conosco outras experiências encarnatórias e que neste momento nós não estamos exatamente fazendo a caridade ao lhes dar algo do ponto de vista material ou o sustento do ponto de vista espiritual, mas estamos cumprindo um dever, porque muito provavelmente é um afeto nosso do passado, é um companheiro nosso de caminhada de outras experiências reencarnatórias, a quem talvez nós não tenhamos sabido cumprir todos os nossos deveres. Talvez tenhamos sido nós, em outras oportunidades, a abandoná-los, a negligenciá-los, e hoje estamos apenas devolvendo a eles aquilo que tenhamos deixado de dar. É uma reparação. E por isso, então, o benfeitor encerra dizendo que, agindo desta maneira, nós estaremos trabalhando por nós e pelos nossos. Pelos nossos, porque estes companheiros, estes órfãos, podem ser estes espíritos com os quais nós já vivenciamos, mas do ponto de vista de uma família mais ampla,
Jesus já o dizia: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Todo aquele que faz a vontade de Deus é minha mãe, é meu irmão. Então, a família universal é igualmente a nossa família. Então, estaremos trabalhando pelos nossos, no sentido de que estaremos construindo um futuro para o nosso planeta, do ponto de vista material, inclusive, muito melhor. Porque irão reencarnar futuramente espíritos com uma índole ao bem, espíritos mais justos, mais generosos, menos vaidosos, menos egoístas, mais altruístas, que compreendem as necessidades dos seus semelhantes, que são empáticos, se colocam no lugar do outro e dão aos seus semelhantes aquilo que gostariam de receber, assim como não agem com eles da maneira que não gostariam que passassem os limites com relação a si mesmo. Então, estaremos trabalhando para os nossos e para nós próprios, que estaremos reencarnando, se Deus quiser, neste nosso planeta. E estaremos trabalhando por nós mesmos, porque ao fazer o bem, a primeira pessoa que se beneficia é aquele que age no bem, é aquele que se impregna desta vibração, é aquele que sintoniza com espíritos que pensam na generosidade, na caridade, no amor, na fraternidade, no respeito, no afeto real e que vibram nesta frequência. E que, portanto, nós sentimos esta frequência no nosso mundo interior. E aos poucos vamos fazendo estas marcas perispirituais em nós. Então, ainda que os beneficiados não se sintam atendidos, nós estaremos trabalhando por nós mesmos, porque estaremos agindo no bem e nos impregnando destas vibrações, que possamos efetivamente atuar na verdadeira caridade, não naquela caridade como o próprio benfeitor aqui nos chama a atenção, que revolta a lâmina na ferida, que se coloca numa condição de superioridade, que queima a mão quando doa alguma coisa, que faz pesar cada atitude benéfica que não é assim tão benéfica. E que a pessoa que recebe, o recebe porque simplesmente não tem mais a quem recorrer. Que nós possamos realmente ser aquele que faz o bem sem ostentação e compreendendo que estamos agindo desta forma, porque é o melhor para nós e para os nossos companheiros de caminhada. Que possamos pensar, refletir sobre estes ensinamentos, que possamos ler na íntegra este capítulo, a fim de que venhamos a nos sensibilizar com a prática do bem. Vamos fazer a nossa prece de agradecimento. Mais uma vez, unindo os nossos pensamentos e corações, elevando ao alto, agradecemos aos benfeitores amigos a possibilidade de conhecer esta bendita doutrina, que nos consola através do conhecimento, que possamos, através destas reflexões, dar mais um pequeno passo na tua direção, Pai amado, que possamos fazer brilhar a luz do teu amor em nosso mundo íntimo. Que aproveitemos, Senhor, este Evangelho e que ele possa se constituir num verdadeiro roteiro para a nossa caminhada. Com a tua permissão e a permissão do diretor espiritual, nós concluímos o nosso estudo deste momento. Muita paz a todos.